aí, guris e gurias, tudo bueno? Thelma Assis não venceu o BBB por acaso. Ela jogou com estratégia e inteligência emocional. Ela foi cirúrgica, soube a hora de se calar e de se posicionar. No vídeo de hoje, vou te mostrar as percepções, as emoções e as estratégias de Thelma dentro da casa do BBB, baseada no livro que ela escreveu. Eu sou Fernanda Borges, terapeuta e especialista em preparo emocional e estratégico para candidatos ao BBB. E sem mais delongas, bora pro vídeo. E se tu gosta de assistir conteúdo sobre BBB, tu achou o canal certo. Então já te inscreve para não perder nenhum vídeo. O vídeo de hoje é a parte 2 do vídeo que foi publicado anterior a esse. Se tu não assistiu a parte 1, depois desse vídeo, corre lá para assistir. Separei alguns trechos do livro onde Thelma revela as suas percepções e estratégias durante a sua participação no programa. No começo do BBB, muita gente se perde tentando aparecer demais, brigando cedo ou se metendo onde não precisa. Nesse trecho que eu vou ler, Thelma explica exatamente o que ela fez para evitar o paredão nas primeiras semanas. Eu sempre me posicionei quando necessário. Nunca hesitei na hora de votar ou de participar de um jogo da discórdia, mas por um bom tempo, a minha principal estratégia dentro do BBB foi me colocar no lugar de observadora. Eu não queria ir ao paredão nas primeiras semanas e sabia que para isso era necessário manter certa política da boa vizinhança. Muita gente chega no jogo com tudo, brigando, apontando o dedo e se comprometendo logo de cara, que faz com que vire alvo muito rápido. Eu, por outro lado, mesmo não indo com a cara de algumas pessoas desde o começo, via que elas eram queridas pelo resto da casa e tinha consciência de que não valia a pena expor as minhas questões tão cedo e correr o risco de os outros se voltarem contra mim. Acredito que eu tinha inteligência emocional para saber quais brigas comprar e muitas vezes a espera valia a pena, porque as máscaras caíam e o público acabava eliminando aqueles que me incomodavam. Essa fala da Thelma é uma aula. Ela não foi omissa, ela foi estratégica. Enquanto os outros queimavam cartucho brigando por qualquer coisa, ela entendia o jogo, observava e fazia o mais difícil, esperava. Se tem uma coisa que derruba muito jogador no BBB, é falar demais. Nesse trecho que eu vou ler agora, Thelma conta como ela observava o jogo sem verbalizar nada para ninguém. Isso é uma estratégia que passa despercebida, mas faz toda a diferença. Outro ponto importante da minha estratégia é que enquanto muita gente conversava o tempo inteiro sobre as impressões em relação ao jogo, eu não verbalizava. Todos os dias eu me deitava na cama, enfiava a cara embaixo do edredom e lá eu pensava. Organizava minhas ideias e dividia as pessoas entre quem me ameaçava e quem não me ameaçava. Quem votava em mim, quem não votava. Quem eu achava que iria para o paredão e quem não iria. Quem me eliminaria se fôssemos juntos, quem eu tiraria da casa. Desenhava o jogo todo na minha cabeça, de modo que cada semana eu tinha pelo menos 3 possibilidades de voto e não as compartilhava com ninguém, não verbalizava minhas estratégias. O BBB é um jogo complexo, em que se joga ao mesmo tempo lá dentro, com o público aqui fora e com a produção, que tenta atrapalhar as nossas estratégias a todo custo, através de criação de diferentes dinâmicas. É claro que era enlouquecedor guardar todas essas ideias só para mim, mas isso, modéstia à parte, me permitiu ter uma visão bem acertada do jogo. O que ela fez aqui é digno de um jogador de xadrez. Pensava vários lances à frente, mas sem anunciar o jogo. Ela dividia mentalmente a casa em grupos, organizava possíveis votos, possíveis cenários, mas não falava absolutamente nada. Chega um momento no jogo que é a hora de sair da observação e entrar no jogo de verdade. No próximo trecho, Thelma mostra como fez essa virada com inteligência e estratégia. Com a situação do monstro, eu comecei a ganhar mais visibilidade no jogo. E àquela altura,
já sabia que era hora de mudar meu posicionamento lá dentro. Como disse, eu passei boa parte do programa sendo uma jogadora observadora. Eu me colocava em relação às coisas que considerava importantes e quem convivia mais comigo via esse meu lado com clareza. Não hesitava na hora de me comprometer no jogo da discórdia, nem na hora de votar, mas escolhia muito bem que brigas comprar. E isso foi dando certo por um bom tempo. Eu enxergava o jogo e quando as pessoas me incomodavam, às vezes sabia que era melhor deixar que elas se eliminassem sozinhas. Aqui, Thelma entendeu que no começo observar é essencial, mas chega uma hora que é preciso aparecer do jeito certo e na hora certa. Ela entendeu que ao ganhar mais visibilidade, como no caso do monstro, por exemplo, precisava ajustar a sua postura e se posicionar mais claramente. Essa é a diferença entre o jogador emocional e o jogador racional, ou seja, estratégico. E se esse conteúdo tá explodindo a tua mente, senta o dedo no like. No próximo trecho, Thelma conta como foi ajustando o foco em cada etapa do jogo. Desde que comecei o processo de seleção no BBB, meu foco era passar por cada etapa de uma vez. No começo, queria que meu vídeo fosse aceito de novo, como em 2018, e consegui. Depois, torcia para ser aprovada em cada fase e conforme fui chegando mais longe, houve um ponto em que pensei, bem, agora eu preciso entrar. E lá fui eu. Quando entrei, meu foco era não sair na primeira semana, porque seria frustrante demais. Dali para frente, me concentrei em sobreviver semana a semana, mas conforme a final foi se aproximando, eu queria mesmo era vencer. Fui tomada por uma garra enorme, e se alguns meses antes meu desejo era pelo menos entrar, a partir daquele momento eu precisava ganhar. Ao perceber que chegou na reta final, Thelma entendeu que não podia mais apenas sobreviver. Precisou assumir o compromisso de vencer. Isso revela a importância de saber adaptar o foco e a mentalidade conforme o momento, transformando uma postura de resistência em uma postura ativa. No próximo trecho, Thelma compartilha como foi desacreditada ao longo de sua vida, mas ao longo do tempo foi provando para si mesma e para os outros o quanto era capaz de superar cada obstáculo e alcançar grandes conquistas. Durante a vida inteira, as pessoas duvidaram de mim, desde que eu era apenas um bebê, que achavam que não ia vingar até mais velha, quando ouvi da professora de balé que deveria tentar uma faculdade mais fácil e de outras vestibulandas que não entraria na medicina sem ter frequentado uma boa escola. Em todas as vezes nas quais os professores da residência questionaram minha capacidade, ou os médicos no hospital perguntaram quem eu era. Mesmo na minha primeira tentativa de entrar no reality show, quando contei aos meus amigos e não senti muita fé vindo deles, eu sempre precisei confrontar os questionamentos e provar que eu era capaz. No BBB, isso também aconteceu. Não só dentro da casa, onde fui taxada como fraca pelos adversários diversas vezes, mas fora também. Até o dia da final, as pessoas não acreditavam na minha vitória. Os comentários nas redes sociais ficavam entre a Manu e a Rafa, exceto o Babu, que disse que só aceitava perder para mim. Nenhum participante da edição saiu e falou que eu ia ganhar. Eu fui desacreditada o tempo inteiro. Ainda assim, mostrei mais uma vez do que eu era capaz e venci o Big Brother Brasil 20. Esse trecho me fez pensar o quanto é importante nós acreditarmos em nós mesmos, mesmo quando ninguém acredita.
Às vezes, as dificuldades e os julgamentos fazem parte da jornada, mas a verdadeira força está em continuar, mesmo diante das adversidades, e transformar as críticas em combustível para seguir em frente. No final das contas, quem define o nosso caminho somos nós. E é essa confiança que nos leva a conquistar o que parecia impossível. Depois de acompanharmos todas essas estratégias de Thelma, a grande lição que fica é que, em um jogo tão imprevisível como o BBB, é essencial se manter fiel a si mesmo e saber quando agir, quando se calar e quando se posicionar. Assim como Thelma, todos nós passamos por momentos em que somos desacreditados ou subestimados. A chave é persistir apesar das dificuldades e não deixar que as críticas nos afetem. Então, o meu convite para ti hoje é: aproveite esses insights, estude o jogo e, se tu tiver oportunidade, leia o livro. Se tu tem um sonho de entrar no BBB, vai te ajudar muito. Inclusive, o link do livro está na descrição do vídeo. Beijo!